A ideia que eu tinha de relacionamento era uma ideia muito conturbada, porque eu cresci numa família onde os meus pais eles viviam se separando, eles viviam brigando, havia traição, havia discórdia, desentendimento. Então eu cresci vendo os meus pais brigando e acabei criando essa ideia dentro de mim. Eu cresci vendo casamentos que não deram certo, até mesmo na minha própria família. Casamentos que foram frustrados, houve separação, havia brigas. Então eu tive sempre um pensamento assim, que eu não queria aquilo para mim. E eu via também muita traição na parte do meu pai. No caso, ele traía minha mãe diariamente. Teve uma situação que eu lembro que ele chegou na porta de casa com a amante. Nós éramos crianças e ele chegou com a amante na porta de casa e minha mãe viu. Foi perguntar o que era aquilo e ele disse que era uma mulher que ele tinha saído. E foi muito difícil ver aquela cena, porque minha mãe ficou muito decepcionada, chateada, partiu para cima dele para tirar satisfação e ele, claro, por ser homem, agrediu ela tanto fisicamente como verbalmente também. E por ver essa situação dentro de casa com os meus pais, eu me deparei numa situação da mesma forma com os meus relacionamentos, no caso já na minha juventude. Eu namorava uma menina e via que também não dava certo, aí terminava o relacionamento, conhecia outra e me deparava também na mesma situação, a gente acabava se separando. E foi assim que eu cheguei na terapia do amor. Eu tinha um certo preconceito com a terapia do amor, porque eu pensava assim que só ia para a terapia do amor quem queria namorar, quem queria casar. E eu falava assim, mas eu não quero namorar, eu não quero casar, então eu não preciso disso. Pensava que a terapia do amor era só para quem estava desesperado, querendo alguém no caso, né? E não era o meu caso, eu não estava mais à procura de ninguém, eu só queria ficar sossegado, esperar e tudo mais, porque eu tinha essa esperança de que ia acontecer no tempo certo, na hora certa. E sobre os meus relacionamentos, eu tinha um preconceito com as meninas mais novas. Eu pensava que elas eram muito imaturas, que elas iam me dar dor de cabeça e eu já não queria mais isso pra mim. Então eu falava, eu só vou me relacionar com meninas mais velhas que eu. E me relacionei com bastante meninas mais velhas que eu, só que todos relacionamentos também conturbados. E eu tinha também uma outra ideia de que eu nunca ia namorar uma menina do interior. E participando da terapia do amor, um amigo meu me falou da Ana Paula, falou que ela era bonita, que ela tinha caráter e tudo mais. Só que um detalhe, ele falou que ela era do interior. E aquele preconceito ainda permanecia na minha mente, de que eu nunca ia namorar uma menina do interior. Nós começamos a conversar por mensagem e depois de alguns dias ele me ligou, né? Então na primeira ligação eu tomei um susto. Porque a voz dele era muito grossa. Então, a primeira vez que eu ouvi a voz dele, eu falei, meu Deus, o que é isso? Depois de um tempo da gente conversando, eu tomei uma decisão, eu vou conhecer ela. Então, conversei com a minha mãe e a gente viajou para o interior. Antes da gente viajar, esse meu amigo já tinha falado do pai dela, que o pai dela era muito bravo, que eu tinha que ter muito cuidado, que quando eu chegasse lá, ele ia estar com uma arma me esperando, então aquilo me deixou apavorado, meio que apavorado, mas ainda assim nós fomos, né? Por isso que eu levei a minha mãe. E eu lembro que nesse dia eu estava bastante nervosa, porque a gente ia se encontrar pela primeira vez, a gente só se falava até então por telefone, por mensagens. Então eu fiquei bastante nervosa, mas ao mesmo tempo estava feliz. Depois que a gente começou a se conhecer, tudinho, nós fomos, conhecemos os pais dela também. E depois que a gente se conheceu, eles aprovaram tudinho, ele gostou de mim, aprovou o nosso relacionamento e ali a gente começou a namorar. Então depois desse dia ele voltou para a cidade dele e eu continuei, né, na minha cidade. O nosso namoro era à distância. A gente se falava mais por telefone,
e a gente se via uma vez por mês. E às vezes a gente se via uma vez de 2 ou a 3 em 3 meses. Nosso relacionamento todo foi assim, namoro, noivado, até a gente se casar. E o grande dia chegou, dia do nosso casamento. Foi um dia muito especial, mas como sempre tem que acontecer alguma coisa, né? Então foi um dia que eu estava bastante nervosa, me arrumei cedo, fui para me arrumar cedo, tudo. E o casamento estava marcado para as 7 da noite. E eu achando que estava chegando atrasada, né? O trânsito ali difícil. Cheguei depois das 7, mas quando eu cheguei lá, tive a surpresa. O noivo ainda não tinha chegado. Aí, meu Deus, o meu desespero começou. Eu fiquei nervosa e eu tava dentro do carro. E no carro que eu tava, o ar-condicionado deu problema. Eu tava morrendo de calor e eu suava, e as minhas mãos suavam, e eu nervosa. E eu, meu Deus, o que tá acontecendo? E quando chegou no dia, o meu irmão, que ficou de me buscar em casa, ele atrasou. A minha mãe, que ia entrar comigo, no caso, atrasou no salão de beleza. E aí, por conta disso, a minha noiva chegou primeiro na igreja e ficou me esperando. Depois de 1 hora que eu já liguei para uma outra pessoa, foram me buscar, eu cheguei na igreja. E aí aconteceu o casamento. E depois do namoro, do noivado, hoje nós estamos casados. E é bom frisar que as palestras da Terapia do Amor, ela tem nos ajudado a manter o nosso casamento. Ela tem nos ensinado, ela tem nos orientado. E também o curso do casamento blindado, que acontece antes mesmo do casamento. É ele que tem nos ajudado hoje, não é verdade, amor? É verdade. Cada palestra nos ajudou a manter o nosso casamento hoje. Tem nos ensinado, porque nós temos diferenças, né? Nós descobrimos isso ainda mais quando passamos a viver juntos. Então, a gente está sabendo lidar com essas diferenças através de cada palestra, de cada ensinamento que a gente aprendeu na Terapia do Amor. E hoje a gente é um casal abençoado, feliz, por conta dos ensinamentos e das palestras que a gente tem posto em prática. E a gente pode dizer que o nosso relacionamento não é igual ao dos meus pais, né? Que hoje eles estão separados e hoje a gente está juntos. A gente pode dizer que a gente é feliz, que eu posso dizer que eu amo, que eu sou amado, que eu respeito, sou respeitado também.